Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nessa aula de número 7, iremos mencionar o pilar P1, sendo esse constituído por dois perfis U unidos, constituindo, no caso, um perfil similar retangular. Então, seria um pilar, né, de perfil de seção retangular fechada, seção caixão, seção fechada, formado por dois perfis U, um de frente para o outro. Quando os perfis estão de costas, a gente chama perfis de costas, um em relação ao outro. Quando estão de frente, a gente chama perfis de frente um para o outro. Então você chama perfil duplo U de frente ou perfil duplo U de costas. Você usa de costas um para o outro, de frente um para o outro. Não está errado. E neste dimensionamento, iremos usar a norma NBR 14762, nessa aula de número 7. Na próxima aula, na aula seguinte, número 8, irei dimensionar o pilar P5 pela norma NBR 8800. Ambas as normas, a NBR 8800 de 2008 e a NBR 14762 de 2010. Ou seja, usar as duas normas para dois perfis duplos, o P1 e o P5, do nosso mezanino 2. Assim, vamos início à nossa aula de hoje e dimensionar esse tão esperado pilar P1, formado por dois perfis U, a fim de constituir um perfil retangular. Seja muito bem-vindo e vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 2, de perfil I americano, foi o mezanino que eu trabalhei com você, todo constituído de perfil I americano, um perfil assim muito comum, fácil de se encontrar no seu quintal, próximo, digo assim, próximo da sua residência, na sua região, na região que você mora. É fácil de conseguir através de fornecedores locais esse tipo de perfil. Mais fácil de conseguir o perfil I americano, um perfil U americano, do que um perfil W, né, que é mais elaborado, enfim. Então, por isso que eu trouxe esse Pesanino 2, todo em perfil I americano. Na verdade, perfil I americano para as vigas e perfis U, né, formando um perfil único retangular para os pilares. Então, perfil U e perfil americano são muito úteis para o seu dia a dia, muito mais do que você imagina. E vamos mencionar esse pilar P1, constituído por dois perfis U, um de frente para o outro, conforme a NBR 14762. E nesta aula, gostaria de prestar uma justa homenagem à engenheira de projetos de estruturas, a Anne Diniz, que além de tudo também é professora de pós-graduação, né, atuando em disciplinas relacionadas ao método de elementos finitos e ao cálculo de estruturas, de modo geral, e também ela é mestre e doutora, né, formada pela EESC USP, com pesquisas voltadas principalmente, né, para a área de estrutura de compósitos e com ênfase em perfis pultrudados, poliméricos, reforçados com fibra de vidro, né, PRFV. Com relação a elementos pultrudados, né, fibra de vidro, tem uma certa experiência quando algumas empresas chegaram ao Brasil e elas ainda utilizavam, né, fórmulas básicas da resistência dos materiais. Isso em 2005, 2006. Então ela é especialista, tem ênfase nessa área, um nicho bem bacana da engenharia. Né? E uma frase bacana dela é que ela é movida pelo compromisso com o desenvolvimento contínuo. Isso é muito bacana de um profissional. Ela enxerga nos desafios uma oportunidade, que é um belíssimo ponto de vista dela, para aprofundar sua expertise técnica e aprimorar continuamente os resultados. Brilhante assim, o ponto de vista dela, como ela enxerga a engenharia e as oportunidades. E essa é uma aula assim, muito bem-vinda, que se encaixa feito uma luva para essa homenagem a ela, pois eu estava a conversar com ela, ela já me acompanha no LinkedIn, presta suporte sempre ao longo de minhas postagens, com comentários, likes, sempre tem tido esse suporte, né, de vários de vocês, e ela é uma delas, que me acompanha pelo LinkedIn já faz um tempo. E nessa aula especificamente, quando eu estava a encontrar uma das últimas equações que me restam ainda sobre propriedades geométricas de perfis, que era constante de empenamento voltada para perfis duplos, ela me deu a ideia, por que não, Jari, voltar para o início e pensar na constante de empenamento de dois perfis U voltados de costas, como se fosse um perfil I, usa o mesmo CW do perfil I e ver se confere, se o cálculo chega perto, o próximo. E acabou dando certo, porque uma vez encontrado o CW de um perfil duplo, seja ele de costas ou de frente, ele serve para as duas situações. O CW de um perfil duplo de costas e de frente é o mesmo. Então voltei a partir desse princípio e acabou dando certo. O CW eu calculei com base no momento de inércia em torno do eixo Y, considerando um perfil duplo I de costas, e acabei encontrando o valor da constante de penamento, que já penava há muito tempo para encontrar,
e validar, né? Validar com outras tabelas se esse valor confere ou não confere. Então, fica aqui essa justa homenagem e a gratidão à Ana Diniz por ter contribuído com esta aula, que será de muita valia para muitos de vocês. Aqui trago os meus livros, se me permite, os meus livros lançados pela editora Oficina de Textos, onde na esquerda tem meu livro de Estruturas Metálicas, onde trago toda a minha coletânea de vida, de experiência, vida profissional, desde recém-formado até aqui, o melhor que eu utilizei em projetos, sendo balizados, alguns desses, né, por profissionais muito experientes que trabalham comigo, se fossem técnicos, né, com nível de sondagem pela Marinha, nível 3, ou engenheiros. Então, toda a minha experiência como engenheiro, calculista e projetista, eu trago nesse livro, de modo passo a passo, sempre aplicado a casos reais. Não abro mão, sempre vou trazer casos aplicados a casos reais. E à direita temos o Pavimentos Industriais em Concreto. Meu último livro, lançado pela editora Oficina de Textos, aplicado, no caso, a pavimentos de concreto para obras, no caso de rodovias, obras de portos marítimos, obras de galpões, pavimentos que se aplicam nas mais variadas situações. Nele eu trago 7 projetos completíssimos. Só os 7 projetos completíssimos, que vocês não vão encontrar em livro nenhum, já garantem, já validam o livro. E tem muito mais o livro. O livro ele te transforma de um tecnologista de concreto zerado em tecnologista júnior a intermediário. Isso eu garanto. Com o conhecimento que eu tenho nele, aprendido com meu grande professor José Martins, na minha época de aluno, e todo o meu conhecimento dele e das normas e da tecnologia do concreto brasileiro eu trago nesse livro para te transformar, te levar a um outro patamar como tecnologista de concreto. No nosso item 1, vamos aprender a trazer, né, as propriedades, no caso mecânicas e geométricas. Como de praxe, eu sempre trago aqui para o caso do aço, no Excel, eu trago lá, né, o módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson 0,3 para o aço, o módulo desse elemento, o G maiúsculo, que ele acaba sendo útil em algumas fórmulas, passagens de fórmulas. Coeficiente de dilação térmica, a gente não utiliza no dia a dia, mas eu deixo aqui para você, do aço. O peso específico, todo engenheiro, seja de obra ou de projeto, tem que saber de cabeça, 7.850 kg por metro cúbico. Tensão admissível, por ser um perfil, no caso, U, né, laminado, tranquilamente eu posso adotar um aço STM-36, cuja tensão admissível é 250 MPa e tensão última 400 MPa. A tensão residual σR, ela equivale a 0,3 ou 30%, né, da tensão admissível, ou seja, 0,3 vezes 250 MPa me dá 75 MPa. E as propriedades do enriquecedor e do eletrodo eu coloco separado no Excel, para não misturar. Porque se eu modificar a tensão admissível do aço para o perfil, ela não interfere com a tensão admissível do aço do enriquecedor. Então, caso eu precise de algum enriquecedor numa viga, por exemplo, eu coloco ele à parte, um dimensionamento à parte no Excel, e coloco sempre com o uso do aço ASTM-36. Para o eletrodo, se for um aço, por exemplo, aqui eu mantive 415 MPa, mas foi um exagero meu, assim, na apresentação. Ele pode ser tranquilamente o eletrodo 480 de 480 MPa, 485 MPa, que é o eletrodo E70. Então, o eletrodo E70, sim, pode usar para o aço A36. Na norma fala para o eletrodo, pela AWS americana, ela fala para usar eletrodo E60, até quando você usar um aço de 270 MPa, se não falha a memória. Dali em diante pode usar eletrodo A70. Mas a partir do aço ASTM-36, ou A36 em diante, que tem 250 MPa em diante, eu sempre uso eletrodo A70. Então, eletrodo A60 eu uso mais para um aço de chapa fina, um SAI 1010, 1020. E para eletrodo A70 eu aplico mais para chapas grossas. E aços, né, como A36, A572 grau 50, A588 e assim por diante. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil U. O perfil U isolado ele está aqui. Essa aqui é um recorte, né, da tabela do antigo livro do Walter Epifáio, volume 7. Para perfis I, perfis U, perfis L. Sempre usei as tabelinhas, o catálogo do Walter Epifáio. Confio muito, gosto muito do modo como ele trouxe as tabelinhas arrumadinhas. Comerciais, nunca falharam comigo. Aqui eu trago o perfil U de 6 polegadas de altura, ou seja, 152 por 12,20. Quando você indica, você traz
à tona a nomenclatura de um perfil laminado, você indica a altura pela massa, seja em polegadas ou seja em milímetros, e a massa em quilos por metro, no caso no Brasil. Então, indica lá 152 por 12,2 quilos por metro. Acabou. Não precisa indicar mais nada, não precisa indicar espessura, altura, nada. Quando o perfil for laminado. Quando o perfil for chapa fina dobrada a frio, você tem que indicar obrigatoriamente a altura, pela largura, pela espessura da alma, pela espessura do flange, obrigatoriamente. A espessura do flange da alma é a mesma, né, para perfil chapa fina. E quando tiver enrijecimento, você indica a quarta dimensão, que é a aba enrijecida. Aqui é um perfil U laminado, cuja altura é igual a 152,4 milímetros, que 6 polegadas vezes 25,4 milímetros nos dá 152,4. Sempre use 25,4 milímetros. Nada diferente disso para transformar de polegadas para milímetros. Aqui ele nos traz o H0, o C e o TF juntos, nessa ordem. Aqui o valor do H0, que é essa distânciazinha, que dista, né, da face interna do flange superior à face interna do flange inferior. O valor de C minúsculo, eu costumo chamar de K minúsculo esse valor, ele chama de C minúsculo. E o valor do TF, aqui o TF é o TF médio. Sempre que se tratar de um perfil americano, perfil U americano, esse valor de TF é que ele traz, o TF médio. Então esse TF não é o valor do TF, tem um TF máximo e um TF, tem uma variação no valor do TF para perfis U e perfis I. Então o TF que a gente trabalha para esse catálogo de perfis I e o americano, ele vai sempre trazer o valor do TF médio, para você entender por que do TF médio, porque a mesa ela tem uma espessura variável. São bem espessas as mesas de perfis U, apesar de serem pequenininhos, tem umas mesas muito boas e espessuras de almas também muito boas, 5,08, 8 milímetros, né, 11 milímetros, muito boas as espessuras de perfis U e perfis I americanos. A largura, enfim. O mais importante aqui, quando você entra no catálogo de perfil U, quer trocar por outro perfil, se o perfil não passou, quer procurar um outro perfil, primeira coisa que o engenheiro calculista olha num catálogo é sempre primeiro, naturalmente, vai ser a altura para poder procurar o perfil, e eu pulo logo para o módulo de resistência, em torno do eixo X. Nesse caso, o WX dele é 71,7, o WY é menor, em torno do outro eixo, é igual a 8,06 natural. Então, em torno do eixo X é o que cabe a você pesquisar primeiro na procura de um perfil. Quando for mudar, procure usar um perfil que tem um WX maior, naturalmente, não um WX menor. Aqui continuando a tabela do Wattpfeil, mostrando os outros perfis. Eles vão até 381 milímetros, no caso de altura. Às vezes você não encontra 30 centímetros e 38 centímetros. Eu procuro trabalhar sempre com perfis até no máximo 10 polegadas, porque eu não sei como é que é no dia de hoje. Depende muito, né, da região, da época, se vai ter na prateleira ou não, né, no fornecedor local, perfis com 12 polegadas e 15 polegadas. Eu, particularmente, nunca usei perfis de 15 polegadas. Talvez no máximo uma vez ou outra de 12, mas na maioria dos casos me atendo, no caso, a 10 polegadas. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil simples, né, o 152. Nosso perfil vai ser um perfil duplo, mas eu vou começar trazendo as propriedades do perfil simples para poder entender e chegar no perfil duplo. Para o perfil de chapa grossa, eu sempre trabalho, eu chamo o valor de D, minúsculo, mas procure chamar, se for trabalhar pela norma NBR 14762, chama de BW, que é o comprimento do elemento de alma. A altura total do perfil seria o BW 152,4. O comprimento do elemento de flange de um perfil, não confunda. O perfil simples, ele possui uma largura de 48,8 milímetros. Espessura da alma, TW, espessura do flange, média. Sempre chame média para perfil I e perfil U americano. O valor de K, né, que eu chamo K minúsculo, o Pfeil chama de C minúsculo, equivale ao TF médio mais o raio de concordância, o valor de R. Aqui está o valor de concordância. Na ausência do valor de concordância, indicado pelo catálogo do fabricante, eu faço o valor de R sendo igual ao valor do meu TF, ou TF médio. O valor do HW, o Pfeil chama de H0, chama de HW, varia de autor para autor. Eu chamo de HW a distância da face interna do flange à face interna do outro flange. Seria o D minúsculo, né, ou BW, menos 2 vezes TF. E o valor do H0,
eu chamo a parte reta, a parte plana da alma. É a parte que interessa para cálculo de esforço cortante, quando é o caso. O caso do pilar não tem esforço cortante. A gente precisa de esforço cortante para vigas. Para vigas é muito útil o valor do H0. Para qualquer computo, no caso de estabilidade da alma, você usa o valor do H0, que é a parte reta da alma. A norma permite usar H0. Às vezes eu uso o valor de D, fica mais conservador, é mais alto para algumas situações em que tem que fazer a razão a altura dividido pela largura, pela espessura da alma. Eu uso o valor de D, fica mais conservador do que H0 sobre TW. O D sobre TW me dá um valor maior do que H0 sobre TW. Então é critério meu, você pode fazer como você desejar para ficar mais conservador ou não. Mas a norma permite usar o valor da parte plana da alma para analisar a alma. Qualquer efeito de buckling, né, de distorção da alma, você pode usar o valor de H0. O H0 é D menos 2 vezes K, ou o valor do π, né, C minúsculo. Eu chamo de K minúsculo, 2 vezes K. Você encontra o valor do H0. Propriedade geométrica de seção transversal, no caso do perfil duplo, agora perfil duplo U. Considerando o perfil retangular fechado. Eu fiz esses cálculos considerando o perfil retangular fechado, né, conforme a isostática lá, né, como a gente aprende a calcular momento de inércia, módulo resistente, etc. Fiz esse cálculo direitinho, encontrei área, momento de inércia, módulo resistente, raio de geração, tudo para o perfil duplo U. Lembrando que pela norma, se não me engano, pela NBR 14762, não pela NBR 8800, eu encontrei essa informação na NBR 14762 uma vez, em que ela fala que quando você trabalha com dois perfis U, você pode considerar eles como sendo um perfil único retangular se o uso da solda for contínuo. Se a solda não for contínua, você tem que calcular os dois perfis como sendo separados. Nesse caso, se eu aplicar a solda contínua, então, eu posso considerar os dois perfis retangulares como se eu calculasse um único perfil retangular. Então, essas propriedades geométricas, vale dizer que você pode calcular como se fosse um perfil, no caso, retangular. Nesse caso, sendo retangular, a sua constante de empenamento ela tende a zero, muito pequena. Então, você pode considerar sem medo para perfil retangular circular, perfil retangular fechado, perfil quadrado fechado, perfil redondo fechado, o CW igual a zero. Para perfis duplos unidos por solda contínua, no caso dos perfis unidos, você pode usar CW igual a zero também. Então, para perfis fechados fica bem mais fácil. Ufa, menos uma variável para eu ter que calcular. Que é bem chato e é bem difícil de encontrar as equações de J, de CW, para as mais diversas variedades de perfis. Aqui o momento de inércia de torção, né, o valor do J para perfil duplo U simples, unido com solda, ou perfil retangular único, né, digamos assim. O valor de J é esse aqui, eu já trouxe em outra aula. Eu trago aqui de novo, é uma fórmula que eu encontrei depois de muito tempo. Como é difícil encontrar essas equações, hein? Valorize essa aula, por favor, porque é muito difícil encontrar equações de propriedades geométricas para cada tipo de geometria. É muito difícil. Principalmente para J e CW. Eu vou falar muito aqui nessa aula, aqui agora no início. O J, você usa essa equação 4 vezes AP ao quadrado vezes T sobre P. Aqui eu dou o valor de P direitinho, numa escrita linear, né? Mas eu dou aqui o valor de respeite primeiro, responder. Primeiro resolva o que está entre parênteses, depois entre colchetes, depois entre chaves. Vamos voltar à equação, à matemática clássica, não abandone. O valor de AP está aqui dado direitinho, o valor de RC. Com o valor de RC, você encontra o valor de AP, e com o valor de AP você substitui direto na fórmula, depois encontra o valor de P e encontra o valor de J. Essa equação é precisa. É a equação mais precisa que eu já encontrei na minha vida. E por acaso, essa daqui ela veio do Instituto, né, de Canadá, de Aço do Canadá, por Salmon Johnson, de 1980. Essa é a fonte que eu utilizei. E eu não saio usando a equação que eu encontro. Eu confiro se ela bate com algum valor de uma grande fabricante, uma tabela de uma grande fabricante, confiro. Se está batendo, confiro com outros daquela mesma fabricante, mas não se renda de usar uma equação qualquer que você encontre na internet, não faça isso. Até em livros, já usei algumas equações do Antônio Moliterno, uma ou outra, tudo bem, são livros bem antigos, que não batem com valores de hoje. Uma ou outra, não são todas. Eu adoro o Moliterno, confio muito, recomendo demais o Moliterno para o resto da vida. Mas já encontrei até no Moliterno uma equação ou outra que não bate, referente ao valor de J e CW, para perfis duplos.
Então tá aqui, depois de muito sofrer, não é fácil chegar nessas equações para você. Então, para perfil duplo, formado por solda contínua, ou perfil retangular, ou perfil quadrado, pode usar essa equação para calcular o valor do J, que é o momento de inércia de torção. Para conceito de empenamento, lembrando, para perfil fechado, graças a Deus, o CW é igual a zero. E isso nos ajuda pra caramba. É menos uma equação difícil para você procurar constatar que ela funciona e usar no seu dia a dia. Então, por isso que é mais fácil trabalhar com perfil duplo U ou fechado no dia a dia, por causa do CW ser igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que a resistência dele ao empenamento é muito grande. Então tende a zero. Ele não tem esse risco de empenamento em detrimento a outros perfis, como o perfil U simples, por exemplo, ou um perfil I. Momento de inércia é módulo resistente para um perfil fechado, você usa essas equações aqui. Eu já dei essas equações em outras aulas aqui no canal. Foi na aula 5 da playlist do totem de 6 metros. Eu trouxe o momento de inércia, o módulo resistente, ou módulo de resistência, e o momento de inércia plástico para um perfil fechado. Você tem o valor de B, D, B0 e D0, encontra, substitui, e é muito fácil de aplicar. Também são equações que eu demorei, assim, essas aqui são mais práticas. De outra maneira, eu calculo item por item, que é muito mais penoso. Depois de muito tempo, eu encontrei essas fórmulas práticas e vou facilitando sua vida conforme vou encontrando fórmulas mais práticas e já conferidas. Então, fórmulas bem práticas para encontrar propriedades importantíssimas para um perfil retangular estão aqui e já foram dadas na aula 5 do totem de 6 metros. Aqui eu trago valores assim, aproximados para o raio de geração em torno do eixo X, em torno do eixo Y. De uma forma prática, você pode encontrar um valor bem próximo para perfis retangulares. Lembrando que uma vez que você tenha o raio de geração, você encontra facilmente o módulo resistente e o momento de inércia. Então fica aqui a dica dessas duas fórmulas práticas para balizar o que você vier fazer no Excel de modo mais preciso. Use essas formulazinhas para poder verificar se os resultados estão fazendo sentido ou não, se estão próximos, né, da realidade ou não. Aqui nessa outra aula, na aula 4 do nosso mezanino 1, eu trouxe todas as equações pertinentes a perfis I, no caso, pela AISI americana, valores bem precisos, dos quais eu nunca encontrei assim, nada igual ao longo de minha carreira, para mostrar como é que é difícil conseguir essas propriedades geométricas. Então nessa aula eu trouxe tudo sobre perfil U enrijecido, mostrando todas as equações para encontrar aumento de inércia, conceitos de penamento, e as mais variadas propriedades geométricas de modo bem preciso. E com relação às propriedades geométricas, a seção transversal do perfil duplo U, laminado, continuando, quando ele não tiver, no caso, acesso, contato com solda contínua para unir os dois perfis U simples em separado, a fim de formar um perfil único retangular, no caso, ao quadrado, se não me engano, numa passagem da norma NBR 14762, ela recomenda que não utilize, não considere os perfis duplo U de frente como se fosse um perfil único retangular, do ponto de vista de propriedade geométrica. Ou seja, nesse caso, eu não posso computar o CW como sendo igual a zero. Eu tenho que computar o CW, como eu fiz aqui, como se fossem dois perfis U em separado. Eu vou mostrar a equação para você, qual é a equação mais próxima, que depois de muito suar, muito penal, eu consegui. Para falar a verdade, eu consegui na última semana, eu procuro por essas equações há anos. E na última semana acabei encontrando fórmulas mais próximas ainda, mas como são difíceis. As equações que eu trago para vocês de propriedade geométrica são muito difíceis de encontrar. E quando encontrar aqui, valorizem, anotem, guardem para vocês, passem por Excel. E vão colecionando esse álbum de figurinhas, vamos chamar assim, vão colecionando essas propriedades geométricas para cada perfil. Então eu vou tirar aqui os perfis duplo U, vou trazer aqui o perfil duplo I para mostrar o seguinte. Para computar o CW de um perfil duplo de frente ou de costas, o CW é o mesmo. Mas para computar o CW de um perfil duplo U, no caso, é o CW do perfil duplo U, eu preciso considerar o momento de inércia, no caso, do conjunto de um perfil duplo I. Lembrando que um duplo U tem um momento de inércia diferenciado. As almas estão mais distantes do centro de gravidade. O momento de inércia em torno do eixo Y ele é maior. Considere esse perfil como sendo em pé. Eu botei deitado para poder facilitar a indicação da solda. Mas considere esse perfil em pé. Os dois perfis em pé
de frente e de costas, o perfil de frente um para o outro, me dá um momento de inércia maior, porque a alma está mais distante, o centro de gravidade da alma está mais distante do centro de gravidade do conjunto do perfil. Enquanto que no perfil I, no caso de costas, o perfil duplo U, né? Perdão, um de costas para o outro, o centro de gravidade da alma está mais próximo do centro de gravidade do conjunto. É normal que ela me dê um valor de momento de inércia menor nesse conjunto de 2U de costas do que o momento de inércia de 2U de frente, em torno do eixo Y. É normal. Mas, para calcular o CW, tanto de um perfil duplo U de costas como um duplo U de frente, você tem que considerar o momento de inércia do conjunto duplo U, mas formado por duplo U unidos de costas. Não pode usar o IY do duplo U unidos de frente, que vai te dar um valor totalmente fictício muito maior. Então, CW de um perfil duplo U, seja de frente ou de costas, que é o mesmo, você usa como base momento de inércia de um perfil duplo I de costas, simulando como se fosse um perfil único, um perfil I, por exemplo. Então essa equação ela é dada em função, como vou mostrar daqui a pouco, ela é dada em função do momento de inércia de um duplo U de costas, como se fosse um duplo I, simulando um perfil I americano, um perfil W, de formato I. Aqui temos um momento de inércia para um único perfil U simples, que eu já dei na aula que eu falei anteriormente, já dei lá atrás, trouxe aqui de volta o momento de inércia de torção do valor de J, considerando valores de B', são valores bem precisos para calcular o valor de J. E o momento de inércia de torção torcional para um único perfil U enrijecido, eu trouxe também, aqui o perfil U simples, para um perfil U enrijecido, já trouxe isso lá atrás, você usa essa equação aqui, uma outra equação. O valor de J calcula por outra equação. E para o valor momento de inércia de torção, para dois perfis, no caso, U simples ou U enrijecidos, basta multiplicar 2 vezes o valor de J. Isso aqui é uma coisa que se demora para poder encontrar. Será que funciona 2 vezes? Será que é 2 vezes J mesmo? Que equação é essa? Demora para encontrar essas coisas. Então, o valor de J, sim, ele é formal. Isso aqui já constatei em diversos manuais técnicos e realmente se usa 2 vezes o valor de J. Então, essa equação primeira, quando tiver duplo, no caso, o perfil U simples, e quando tiver um perfil, no caso, U enrijecido, você usa essa outra equação. Isso aqui é para um único perfil. Aí, quando você multiplica por 2, você encontra para o perfil duplo. Então, para o perfil duplo U simples, multiplique por 2 vezes esse J. E para o perfil duplo U enrijecido, você multiplica por 2 vezes esse outro J. Constante de empenamento para um perfil simples U. Aqui é bem mais complexo. Isso aqui vem de integral e derivada. Eu coloquei de modo linear, nem me atrevi a montar essa equação como eu costumo montar para vocês, para ficar mais confortável, do modo acadêmico, como mostrado no modo acadêmico. Mas eu trouxe ela num print da minha equação no Excel, e aqui ela colocada num formatozinho de PowerPoint, mas de modo linear, com parênteses, colchetes e chaves. Eu trouxe de duas formas, é a mesma equação, trouxe de duas formas. Essa equação para calcular o CW de um único perfil U simples. E a constante de empenamento para dois perfis U simples ou enrijecidos, você usa essa equação. Lembrando que eu falei, botei em vermelho, para lembrar. O constante de empenamento de um perfil duplo I, seja ele duplo I de frente ou duplo I de costas, você usa essa equação. Momento de inércia em torno do eixo Y vezes h² sobre 4. Esse momento de inércia em torno do eixo Y é do conjunto do duplo U. Mas que conjunto é esse? É de frente ou de costas? De costas. Você calcula o momento de inércia de dois perfis U de costas um para o outro, simulando como se fosse um perfil único I. De posse desse momento de inércia, que eu mostrei já lá atrás, você substitui aqui na equação o momento de inércia, no caso, de um duplo I de costas, simulando como se fosse um perfil I, multiplica. Aqui eu botei h², é mais prático botar assim h², mas o valor correto aqui é h menos tf sobre 2 ao quadrado, que seria a distância, não seria a altura, seria a distância até o centro de gravidade do flange superior.
Então, basta, em vez de botar o H, substituir H por H menos TF sobre 2 se quiser. A diferença é muito... Tem uma diferençazinha, uma diferença pequena. Mas o valor correto é H menos TF sobre 2, tudo ao quadrado. Ao invés de H, coloque H menos TF sobre 2. Pode usar ao quadrado também, não tem problema. E divide por 4. Então, leia aqui em vermelho, volte lá atrás que eu falei agora, mostrei o valor do I e Y que eu encontrei, para encontrar o valor do CW. Computei o I e Y com base nos dois perfis U, um de costas para o outro. Lembrando que eu mostrei também que para o perfil duplo U, um de costas para o outro, o valor de I e Y, o momento de inércia em torno do eixo Y é bem maior, tende a ficar maior. Com chance de empenamento para o único perfil enrijecido, aqui para o perfil U enrijecido, essa é a equação geral. No Excel, essa é a equação geral, aqui para o perfil U enrijecido. E a distância do centro desses elementos, no caso, que é o x, 6g. Eu chamei de E aqui na equação, ela aparece em alguns momentos da equação. Esse é o valor correto do valor de E. Tem que calcular o valor de E primeiro, para poder depois entrar nessa equação e encontrar o valor do CW. Aqui para o perfil U único, perfil U enrijecido. No slide anterior, eu trouxe para o perfil, no caso, U único, no caso, U simples. Aqui para o perfil U único, U enrijecido. E aqui com o temperamento, mesma coisa. O CW de um perfil duplo, mesma coisa que eu expliquei no slide anterior. Só para reforçar em vermelho, mais uma vez, que o Y que você usa aqui é referente a dois perfis U de costas. Não use o perfil momento de inércia IY no perfil U de frente. O CW que você encontra, ele é o mesmo. Ele se aplica tanto para o perfil duplo U de costas, como para o perfil duplo U de frente. É a mesma coisa. Porém, o Y que você usa se refere ao perfil duplo U de costas, como se simulasse um único perfil I. Essa é a fórmula para calcular constante de empenamento de um perfil I. Constante de empenamento de um perfil I, você usa essa equação também. Então, dois perfis, o de frente ou de costas, têm a mesma similaridade. Radiação polar da seção bruta em relação ao centro de torção. Esse é o valor da radiação, tem que calcular. Em que você tem o Ix, o Iy. Eu considerei os meus perfis duplo U, como sendo um perfil único retangular. Meu CW vai ser igual a zero. Para um perfil, no caso, retangular, o x0 e o y0, ele é igual a zero, isso coincide com os eixos x e y, E encontrei o valor de R0, que é a radiação polar, igual a 6,95 centímetros. Sem essa radiação, você fica empacado na fórmula, você não consegue continuar pela norma NBR 14762. Esforços solicitantes. Aqui tem a planta de locação dos pilares. O nosso pilar P1, ele está aqui. Vou calcular nessa aula o dimensional pilar P1, como se fosse um perfil retangular, formado por dois perfis U, um de frente para o outro, perfis U laminados. E na próxima aula eu vou dimensionar o pilar P5 para você. Então, o pilar P1, ele depende desse quadro, desse pórtico, formado pelo P1, P2 e P3, e depende desse outro pórtico, formado pelo P1, P4 e o P7. Na direção, vou botar assim, o pilar P1 na direção X. Por que direção X? Vou trazer aqui, no caso, a orientação. É importante trazer a orientação do seu perfil duplo. Como é que ele está representado, no caso, alinhado com o pilar. Então, o nosso pilar, ele está representado assim. Ele está deitado, no caso, para esse pórtico, o nosso pilar, ele trabalha com maior momento de inércia, no caso, em torno do eixo X, alinhado com esse pórtico. Enquanto que para o outro pórtico, o nosso pilar P1, que está aqui, o pilar P1, que está aqui, ele vai trabalhar com a direção, no caso, voltada, direção Y, em torno do eixo Y, voltado para o outro pórtico. Então, se para esse pórtico, o pilar P1, ele está com o maior momento de inércia, alinhado com esse pórtico, para o outro pórtico, o momento de inércia em torno do eixo Y é que vai estar alinhado com ele. Não tem como alinhar o maior momento de inércia do pilar P1 para os dois pórticos, não tem como, fisicamente não dá. Então você usa, sempre se atente. Qual o pilar que você está usando, no caso P1, como é que está a orientação dele em relação a esse pórtico? Em relação a esse pórtico, ele está em torno do maior momento de inércia, em torno do eixo X. Então use ele assim. Então, eu coloquei ele no F2, o maior momento de inércia está em torno do eixo X,
Então eu coloco ele, o quê? Eu coloco ele em pé, a altura total do perfil, no caso duplo U, a largura está aqui, formada por dois perfis U. Então é duas vezes a largura de dois perfis U simples. Esse falou de B, duas vezes a largura de dois perfis U simples. É 48,8 milímetros, se não falha a memória. 152,4 é a altura do perfil. Como eu estou trabalhando com maior momento de inércia nesse pórtico, o P1 está voltado com maior momento de inércia em torno do eixo X nesse pórtico, no F2 eu peço para ele me gerar um perfil retangular, eu ponho a altura total, a largura, no caso, em segundo plano, o TW e o TF. E ele me gera momento fletor para esse pórtico de 0,9 e 2,1. É importante colocar as propriedades geométricas da viga, do pilar P1 e dos outros pilares também, para poder gerar, no caso, o momento fletor mais próximo da realidade. Não coloque tudo aqui, valor unitário, não. Tem que colocar os valores reais, as propriedades geométricas reais de cada pilar, conforme a orientação do pilar para cada pórtico. Aqui, no caso, no diagrama de corpo livre do pilar P, o mesmo pilar P1, ele está aqui agora para a direção Y, ou seja, para o outro pórtico. Eu inverti o pilar e vou estar vendo agora o outro pórtico. É importante o aluno profissional ter uma visão espacial. Se não tem, é bom praticar. Nem todo mundo tem. A maioria dos alunos, mais de 80% dos alunos, isso é um número oficial, assim, em torno de 80% dos alunos acabam não tendo, quando entra na faculdade, essa visão espacial. É importante ter. E você desenha aqui embaixo como é que está a orientação do seu pilar, para você não se perder e colocar os dados, entrar com os dados errados no F2 ou outro software. Então, voltando aqui ao diagrama de corpo livre, em torno do eixo, para o eixo Y, o nosso pilar P1 está aqui, ele está voltado em torno do eixo de menor momento de inércia, que é o eixo Y, ele está agora deitado, né, como se estivesse deitado, não está mais em pé, agora está deitado. Então, note aqui, muita atenção. No F2, por exemplo, que eu uso o F2 para dimensionar, calcular esses esforços solicitantes para vocês, o valor da altura agora equivale à largura. Então, duas vezes a largura de um perfil U simples, ele me dá aqui a altura. Como o pilar agora está para esse pórtico, o meu pilar está deitado. Então, se ele está deitado, eu vou trabalhar agora, vou encontrar o menor momento de inércia do meu conjunto. Então, para encontrar trabalhar com o menor momento de inércia, a altura dele passa a ser a largura. E a largura, ele passa a ser a altura. Então, volte para o slide que eu mostrei o pórtico com alinhamento em torno do eixo X e esse aqui alinhado em torno do eixo Y, para você ver como é que eu troquei aqui o D e o B, que tem que trocar mesmo. Porque a altura agora ela se refere à largura. Antes se referia à altura. A altura agora para esse pórtico se refere à largura. Muita atenção aqui nessa troca. É fácil de errar isso aqui. Então tenha muita atenção, coloque isso no seu checklist. TW e TF permanecem os mesmos. E aqui eu encontrei momento fletor aplicado no corpo do meu pilar. Aqui são momentos fletores aplicados, esforço horizontal, né, momento fletor, e esforço axial aplicado na base. Para o pilar, você precisa de quê? Momentos fletores e o esforço normal. E para a base, você encontra as reações horizontais, que são obrigatórias para dimensionar a base. Aí na sua memória de cálculo, você trata de colocar um desenhozinho elucidativo gráfico, um desenhozinho simples em 3D, um cotoquinho de pilar em 3D, bem simples, bem bacana, faz no AutoCAD, importa para o Word, exporta, né, para o Word, e faça uma memória de cálculo bacana. Logo no início, eu já vi várias memórias de cálculos assim, é bem bonito. Coloque lá a orientação de x e y, o valor de n você soma a somatória dos esforços normais ao longo de um pórtico e ao longo do outro pórtico. Então tem a somatória, muito cuidado aqui. Muita gente boa pode engolir mosca. O esforço normal calculado por um pórtico e calculado pelo outro pórtico. No final, ele vai receber o esforço dos dois pórticos, esse pilar P1. Momento fletor em torno do eixo X, ao longo, considerando um pórtico, que eu considerei, né, que eu encontrei estudando um pórtico numa direção. Estudando o pórtico na outra direção, eu encontrei outro momento fletor, agora em torno do eixo Y. E aqui, se você quiser, pode representar também em planta baixa o resumo dos seus esforços, desse modo, em que a dupla flechinha,
no caso, representa momento fletor. Essa é uma simbologia que vem lá da resistência dos materiais e você pode indicar a representação do seu pilarzinho em planta baixa, não em 3D, como mostrei anteriormente. E você coloca o momento fletor indicado por duas flechinhas, em que a flechinha ela aponta na direção do seu polegar. Você pode fazer aqui a regrinha da mão direita, em que o seu polegar ele segue, use, no caso, a mão direita, e você aponta o polegar para a direção da flechinha. E sua mão, onde ela contorna, né, o eixo, ela vai indicar a direção, né, do seu momento fletor. Aqui nós temos o resumo dos esforços do pilar P1. Na próxima aula eu vou trazer o pilar P5, vou trazer também o resumo dos esforços. Que eu coloquei do lado direito esforços ponderados e do lado esquerdo esforços nominais. Para o pilar, eu coloquei aqui em cima os esforços ponderados e à esquerda esforços nominais. Para a base do pilar, eu coloquei aqui esforços nominais e aqui os esforços ponderados. Aqui eu já não coloquei a letrinha D. Coloca para mim a letrinha D indicando que são ponderados. Porque na direita eu multipliquei tudo por 1,5. Tudo que está aqui encontrado de esforço nominal, multipliquei tudo por 1,5 e encontrei os esforços ponderados. Para o pilar, diferentemente da base, a gente precisa considerar os esforços solicitantes aplicados no corpo do pilar, que é o esforço normal, total, momento fletor em torno do eixo X e momento fletor em torno do eixo Y. Todo pilar você tem que calcular ele, dimensionar ele, considerando ações combinadas de esforço normal, momento fletor em torno do eixo X e momento fletor em torno do eixo Y, para no final constatar que esses valores resultam abaixo da unidade 1. Flambagem global. Aqui a gente começa efetivamente a dimensionar o pilar. Então aqui para um pilar, qualquer pilar, viga de qualquer prédio, estrutura desse modo, eu sempre considero o valor de K como sendo igual a 1, para Kx e para Ky. Para vigas e colunas, o meu K é igual a 1. Índice de flambagem, dado por K, né, vezes L sobre o raio de giração. Só mostrando, né, que pela NBR 800 ela chama a distância entre contenções ou comprimento destravado. Eu chamo distância entre pontos de contenção lateral. Eu chamo de LB ou LBR, onde o B ele vem do inglês, né, bracing, que é travamento. Então está aqui a fórmula de índice de flambagem. O R, a geração para chamar como R ou I minúsculo. Propriedades geométricas. Nosso pilarzinho, que eu resgatei lá das primeiras aulinhas que eu trouxe, apresentei esse mezanino, ele tem uma altura total de 288 centímetros. Então o LX e o LY são iguais, o KX e o KY são iguais a 1. A radiação está aqui em torno do eixo X, em torno do eixo Y. O índice de flambagem em torno do eixo X, em torno do eixo Y são essas equações aqui. Basta substituir. Lembrando que os valores de K não se alteram, para colunas e vigas eu uso mesmo. Para pilares travados em cima e pilares travados embaixo, eu uso mesmo. E vigas que não sejam em balanço, né? Vigas travadas em cada apoio, eu uso sempre o K igual a 1. Então, elementos de colunas e de vigas travados nos dois extremos, eu uso Kx e Ky igual a 1. O LB é o mesmo, a radiação que muda. No caso de na direção X e na direção Y, encontrando dois valores abaixo de 200. Então, os dois valores eles satisfazem conforme o índice de flambagem máximo permitido, mundialmente falando, para a estrutura metálica, que tem que ser menor ou igual a 200, para elementos principais. Força axial de compressão resistente de cálculo, conforme NBR 14762 de 2010. Força axial de flambagem. Aí começa aquela sopa de letrinhas, aquelas equações que eu trouxe várias vezes aqui no canal. Mais uma vez agora para o pilar duplo. O N é x é igual a π ao quadrado vezes módulo. O módulo de elasticidade do aço. Momento de inércia em torno do eixo x. O Kx vezes o Lx. Como não tenho nenhum travamento intermediário ao longo do pilar, só tenho um travamento na base dele, no topo, eu uso o Lx como sendo o comprimento dele total. Então, lembrando que o Lx é o comprimento, a distância entre pontos de contenção lateral. Uma contenção está na base e no topo, o LBx é igual a Lx, igual a 288. Encontrei o NX de 2.663, no caso, kilonewtons. Para o eixo Y,
É a mesma equação, só muda que o valor de, em vez de usar ix, você usa o iy, que é menor. O 288 é o mesmo nesse caso, o pilar tem a mesma altura, né, para as duas direções de pórticos, e o NY igual a 1045,49, no caso, quilonewtons. Para força axial de flambagem global elástica por flexão em Z, usa essa outra equaçãozinha aqui. Note que você precisa do valor de J. O valor de J a gente calculou, eu mostrei as equações. O valor de G está aqui. O valor de CW, eu estou considerando meu pilar duplo U como sendo como um perfil retangular. Então, meu duplo U como sendo retangular, qualquer perfil retangular, a constante de empenamento é igual a zero. Qualquer perfil fechado, seja ele quadrado, retangular ou circular, a constante de empenamento é igual a zero. Modularidade, π ao quadrado, o R0 está aqui, o raio de geração polar, ele é importantíssimo, sem ele você não resolve nenhuma equação para viga e coluna pela norma NBR 14762. Você encontra então que o NEZ igual a 126 mil quilonewtons. Aqui a força axial de flambagem global elástica por flexo-torção, não precisa calcular, no caso para pilar, deixa aqui a equação, como ela é mostrada, o NEXZ. O índice de Beltrame reduzido, no caso, lambda zero, é dado por valor de Q maiúsculo. O valor de Q maiúsculo, lembrando, né, toda aula eu falo dele, ele depende se a sua alma e o seu flange é compacto ou não compacto. Se ambos forem compactos, o perfil é tratado como compacto, de seção compacta, e o Q maiúsculo é igual a 1. A área bruta, tensão admissível, valor de NE. O valor de Q ele é mostrado na norma, eu trago no meu livro como calcular ele. Eu não trago aqui na aula porque demanda mais tempo, mas no meu livro eu trago ele direitinho lá como dimensionar. O valor do NE, portanto, é tomado como o menor valor encontrado entre NEX, NY e NEZ. NEZ tende a dar alto, no caso para pilares, perfil fechado. O menor valor foi igual a NEY, igual a 1045, portanto, coloco ele na equação, substituo, né, os valores apropriados. Lembrando que a tensão admissível se refere a um aço ASTM A36. Sempre que eu uso o perfil U, perfil I americano, perfil L, né, cantoneiro americano, eu uso o ASTM A36, que é o nosso aço básico para chaparias. O número das é igual a 0,86. Continuando o fator de redução, como o lambda zero ele é igual a 0,86 é menor que 1,5, essa condição satisfaz a primeira condição. Então ele me permite usar essa equação, onde eu coloco ele aqui ao quadrado, essa potência, encontro o valor de x igual a 0,73. Lembrando que esse x pela letra grega, né, e alfabeto grego, ele é chamado de xi. Satisfaz é menor ou igual a 3. Caso o lambda fosse maior ou igual a 1,5, lambda zero, você adentraria nessa outra equação. Força de compressão flambagem distorcional. Aqui você tem as dimensões efetivas do seu perfil, duas vezes, no caso, a largura do perfil, menos o TW sobre 2, né, menos TW sobre 2. Por ser um perfil duplo U, né, no caso fechado, você desconta, né, da largura total, do BF total, você desconta, no caso, o TW sobre 2 e o TW sobre 2, a fim de encontrar a largura efetiva. Enquanto que para a altura, você faz a mesma coisa e vai descontar o TF, no caso, sobre 2 e o TF sobre 2 da sua altura total, no caso, encontrando a altura efetiva de 143 milímetros. E assim por diante. O valor de N, o valor de nu, dado por essa razão, entre a largura efetiva e a altura efetiva, e a relação, no caso de largura efetiva pela espessura da alma, é dado por essa outra razão. São valores importantes para poder verificar, se precisa verificar, no caso, elementos relacionados à flambagem distorcional ou não. Para os valores relacionados, no caso, à flambagem local, o KL, você precisa do valor de nu, valor de N, que é igual a 0,64, foi dado no slide anterior, em que você tem o valor de N, ele tem que se situar, né, entre 0,1 e 1, são os tetos limites, por segurança, eles satisfazem. E o valor de KL, muito cuidado, pela NBR 14762, para cada tipo de configuração geométrica, perfil U simples, perfil Z e assim por diante, você tem um valor de KL diferente. Para perfil retangular, vírgula, quadrado, por essa norma, esse é o valor essa é a equação, no caso, para o valor de KL. Substitui o valor de N, bem fácil aqui, no Excel fica automático, fica joinha, enquanto o valor de KL é igual a 5.
Força axial de flambagem, no caso elástica, NL. Você entra aqui nessa equação, substitui o valor de KL, já tem o BW efetivo, a espessura, o coeficiente de Poisson, a área do perfil, encontra o valor de NL igual a 3.589 kN. Cálculo do índice, no caso de flambagem P, o índice, no caso lambda P, ele é igual ao valor de X vezes a área, tensão admissível do aço A36 pelo valor de NL. Por ser um aço A36, a tensão admissível de 250 MPa, o valor de X encontrado foi de 0,73 e o valor de NL está aqui. Então, lambda P, chama assim, é igual a 0,4. A área efetiva, no caso, pela MSE, método da seção efetiva, é dada do seguinte modo. O lambda P é igual a 0,4. Como ele está abaixo de 0,776, ele satisfaz essa primeira condição. Uma vez satisfeita a primeira condição, ela permite que a área efetiva seja tomada igual à área bruta total do perfil. Então, minha área efetiva ela pode ser tomada igual a 31 cm² sem desconto nenhum. Caso o lambda P seja maior, você tem que calcular a área efetiva. Aqui vai sofrer uma reduçãozinha ou uma redução. A gente não se sabe. Então, a gente não sabe. Depende de cada caso. Então, sempre verifique se pode usar a área total como área efetiva ou se tem que usar a área efetiva um pouco mais reduzida. Força de compressão, esforço normal resistente, dado por essa equação. O valor de X entra aqui mais uma vez. Lembrando que o valor de X, né, quanto maior, menos ele vai descontar. Quanto menor, mais ele vai descontar aqui do numerador. Encontrando o valor de NRDC igual a 471, no caso, kilonewtons. Lembrando que o valor de X foi dado lá no slide, né, no caso 38, para você não se perder e não se frustrar de procurar por um índice e ficar demorando. Isso nos cansa. Então, estou trazendo todas as informações mastigadinhas, onde foi calculado, para você não perder tempo. E o valor mínimo de tensão resistente, no caso, ao calcular o esforço resistente de projeto, no caso de compressão, obtém-se que o ND resistente é igual a 471 kN. É um excelente valor para um pórtico, para um pilar de um mezanino como esse, um mezanino pequeno. E o esforço solicitante nominal encontrado na aula 6 foi de 13 kN, e o ponderado, multiplicando por 1,5, igual a 19 kN, 19,52 kN ou 20 kN, arredondando. Então, como o valor de projeto é maior que o esforço solicitante de projeto, no caso, o nosso pilar satisfaz ao esforço normal resistente. Agora nos resta calcular o que? Momento fletor em torno do eixo X e momento fletor resistente também em torno do eixo Y. E no cálculo agora do momento fletor, a gente precisa encontrar o valor de N, no caso, foi encontrado lá no slide 39, o valor de nu igual a 0,64. Ele se situa dentro do intervalo, limite, pela norma. E o valor de KL, né, para o perfil quadrado, no caso retangular. Em relação ao momento fletor, o KL é diferente em relação ao esforço normal. Para o esforço normal, tinha uma equação de KL. Para o momento fletor, tem outra equação de KL, também tem isso. Além do tipo de perfil, o valor de KL, a equação, ela varia. Ela varia do esforço normal para o momento fletor, ela tem diferenças. Então, tem duas equações diferentes. Para o mesmo perfil retangular, tem uma equação de KL para esforço normal e uma equação de KL, no caso, para momento fletor. Substitui o valor de nu, aqui você encontra o KL igual a 12,71. Continuando, o valor de ml, você entrar nessa equação, o lambda C nada mais é do que o módulo resistente da zona comprimida, né, da zona da fibra extrema, no caso, comprimida. Quando o perfil é simétrico, no caso, o WC é igual a WX, então não tem problema nenhum. Quando o perfil ele é assimétrico, aí você tem que se preocupar. Tem um módulo resistente da zona comprimida em relação à zona tracionada vão ser diferentes, quando o perfil ele é assimétrico. Em relação aqui ao eixo X, calculando o momento fletor em torno do eixo X, no caso, ele é simétrico, um perfil retangular. Então, o WC é igual a WX. Então, não se preocupe com ele quando você dimensionar perfil retangular, perfil I, o WC vai ser sempre igual a WX. O KL 12,71 é quem faltava para poder equacionar esse valor de ml, que é igual a 42.202 kNcm. E início do escoamento da seção efetiva, né, pelo MSE tem que calcular aqui o lambda, no caso o lambda P, encontra aqui o módulo resistente do perfil fechado, vezes a tensão admissível do aço 36 e o valor de ml, encontrando o lambda P igual a 0,29. O lambda P, quando ele encaixa nessa primeira opção, ele permite que você use um módulo resistente igual
módulo efetivo, módulo resistente efetivo, como sendo igual ao módulo resistente total. Então, você não tem desconto nenhum no seu módulo de resistência. Caso o lambda P fosse maior que 0,673, teria que adentrar nessa outra equação, onde seu módulo resistente iria sofrer uma pequena redução ou uma redução considerável. Né? Aqui você tem um cálculo do interfletor, no caso resistente, em torno do eixo X. Ele é dado por essa equação, em que o nosso módulo resistente efetivo ele é igual ao módulo resistente total, não houve nenhuma redução, vezes a tensão admissível dividido pelo gama igual a 1,10. Aqui só para salientar, né, como engenheiro, que sempre que você está procurando valor de módulo resistente, é inevitável você se deparar com uma... Perdão, quando você está encontrando... Precisa encontrar o valor de módulo interfletor resistente, é inevitável que você se depare com o valor de módulo resistente ou módulo de resistência. Porque o módulo de resistência sempre está atrelado, no caso, ao cômputo de módulo interfletor. E o MRD é igual a 3.259, no caso, kN/centímetros. Continuando, o valor de CB eu considero igual a 1. Né? É importante salientar, no caso, considerando curvatura simples ou reversa, no caso, o valor de CB, ele tem umas equações para esse cômputo. Eu não ligo para ele, eu considero CB igual a 1, fica mais conservador. Mas se você quiser, no caso, calcular direitinho, esses são os valores estabelecidos por norma, né? Essa é a equação trazida pela norma. Aqui é só um exemplo hipotético, né, de um outro pórtico, não é esse pórtico aqui, só mostrando que o MA, MB e MC você encontra dessa forma. O MA ele está distante, no caso, encontra um refletor distante a 1/4, no caso, de uma extremidade do apoio esquerdo. O MC ele fica a 1/4 da extremidade do apoio direito, o refletor. O MB ele fica na metade, exatamente na metade, no caso, distante, distância sobre 2, digamos assim, em relação ao apoio esquerdo ou direito, não importa. Ele fica no centro, né, do perfil. E o M máximo, onde você encontrar o M máximo, que ele nada tem a ver de estar no centro ou a 1/4, ele pode estar em qualquer lugar. M máximo, ele é independente. Então procure o valor de M máximo e substitui também aqui. Aí encontra o valor de CB. É chatinho porque para um Excel você precisa gerar, no caso, os valores dos esforços solicitantes, do pórtico. Isso atrapalha o uso de uma planilha no Excel. Então, por isso que eu uso o valor de CB igual a 1. Até hoje, ele é considerado como valor, ele é tido como valor conservador de você usar CB igual a 1. Então, pela norma, o CB, ele, além de encontrar o valor, ele não pode ser maior do que 3. 3 é o teto limite. Então, esse é o valor limite estabelecido pelas normas, né, no caso, depois de 2008, 2010. Antigamente, pela NBR 14 de 84, era mais fácil calcular o CB. Não tinha MA, MB e MC, era M1 e M2, onde o M1, né, era um interfletor de menor magnitude, o M2 era um interfletor máximo. É por isso que até hoje, para pilares, eu sempre encontro o interfletor mínimo e o máximo. Eu separo os dois, eu não só calculo pelo máximo, eu considero os dois, para poder, porventura, se precisar calcular alguma coisa, dependendo desses dois, eu já tenho os dois valores separados. Então o CB ele tinha um teto limite, não era de 3, era de 2,3, mas o CB também igual, antigamente eu usava sempre CB igual a 1. Desde a NBR 1484, quando eu comecei a dimensionar, passando pela NBR 8800, depois pela 14762, sempre considerei CB igual a 1. Então só mostrando que antigamente CB era igual a 2,3, e com a modernização, né, dos ensaios e tudo mais, mudou o teto, aumentou para 3. Flambagem lateral com torção, continuando. Para barras com seção fechada, caixão sujeitas à flexão em torno do eixo X. Essa é a fórmula, no caso, para o valor de ME. O CB, olha aqui o valor de CB. O valor de N é Y. CB igual a 1. Né, N é Y. O G e o valor de J. Aqui o valor de J. São chatos pra caramba de encontrar valores de J e CW para vários tipos de perfis. Então vai anotando os valores que eu vou trazendo nas aulas, porque são muito difíceis de encontrar. É uma carreira, né, praticamente em paralelo, dedicada, só a encontrar, a colecionar, vou botar assim, de modo mais prático, essas equações de propriedades geométricas. Então o valor do ME é dado por 79 mil, quase 80 mil, né, no caso, kN/centímetros. Continuando, o lambda zero você encontra por essa equação,
em que você tem o WC, módulo resistente no caso de compressão da zona comprimida, vezes a tensão admissível dividido pelo ME, encontra 0,21. Aqui vai comparar, na primeira opção ele se encaixa, ele é menor que 0,6. A partir do momento que ele se encaixa na primeira opção, ele te dá logo de cara um valor de x, ou valor de x, né, pela letra grega, igual a 1, que é o valor máximo. Se ele ficar entre 0,6 e 1,336, o lambda zero, tem que usar essa outra equação, que vai te dar um valor de x um pouco menor, ou um tanto menor. E por fim, se o lambda zero ficar ainda persistindo, ficar acima de 1,336, tem essa outra equação que vai te dar um valor de x bem menor. Cálculo do módulo no caso de resistência elástica, o lambda P. Você tem aqui o lambda P, XFLT, deu igual a 1, conseguimos o valor máximo, não vai ter desconto nenhum aqui no numerador. O WC é igual ao nosso WX, com perfil simétrico. Então, o módulo resistência zona comprimida é igual ao módulo resistente em torno do eixo X, naturalmente. Tensão admissível e o valor de ML. Encontra o lambda P igual a 0,29. Lembrando que o valor de ML, né, foi encontrado no item 5.1, C do slide 48. Continuando, você adentra aqui com o valor de lambda P, ele está abaixo de 0,673, satisfaz a primeira condição. Então, o módulo resistente efetivo ele pode ser tomado igual ao módulo resistente total, em torno do eixo X. Caso o lambda P fosse maior que 0,673, teria que encontrar essa outra equação. Encontrar o valor dele por essa outra equação. Continuando, o momento flutuador resistente, no caso de flambagem lateral à torção, é dado por x, no caso, vezes XFLT, vezes o valor de W, que não teve redução nenhuma, tensão admissível, e por 1,1. Então aqui nós temos que o valor de MRD, o momento flutuador resistente, no caso, com flambagem lateral à torção, é de 3.259, no caso, quilonewtons centímetros. Então, como esse valor é um momento flutuador resistente, ele é maior do que o momento flutuador, no caso, solicitante ponderado, no caso que é de 3,15, então o momento flutuador resistente ele satisfaz. Então nosso pilar até agora ele já passou no esforço normal e no momento flutuador resistente em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, o cálculo de dimensionamento vai ser similar, mas eu vou fazer aqui juntamente contigo esse momento flutuador em torno do eixo Y, que é necessário também. O valor do N é igual a 0,64, lá no slide 39, né? Repete-se aqui. O valor de KL é a mesma equação, ela se repete, igual a 12,71. ML é dado por essa equação. Você entra aqui com os valores direitinho. Lembrando que em torno do eixo Y, cuidado, o módulo resistente ele agora é igual ao WY. É o módulo resistente em torno do eixo Y. Muito cuidado quando vir momento de inércia, módulo resistente, para o cômputo, momento fletor em torno do eixo Y, que o módulo resistente, momento de inércia, agora são em relação ao eixo Y. Muito cuidado. O BW também. No caso, o BW aqui 97, o valor de T. E aqui você encontra que o BW não é largura, o BW é o comprimento do elemento de alma. Como agora estamos computando em torno do eixo Y, a altura do perfil agora se refere à largura. Muito cuidado com isso aqui na sua planilha de Excel para não engolir mosca. O ml é igual a 56.000, no caso 709 kNm. No ensino de escoamento, você calcula o módulo resistente efetivo, lambda P, igual a W, né? WY, não é mais WX. O ml encontra o lambda P igual a 0,20. Ele é menor do que 0,73, atende a primeira condição. Então, W efetivo é igual a WY, não WX. E agora, se ele fosse maior que 0,73, eu adentraria nessa outra equação também. Então, do eixo Y, continuando no MRD, você tem aqui W efetivo, que é igual a WY, multiplica por 250 MPa por 1,10, encontrando MRD igual a 1995, no caso, 46 kNm. Flambagem lateral com torção, em torno do eixo Y, você vai ter aqui o J é o mesmo, o G, o N é Y, cuidado aqui, e o valor de CB. O ME, 79.982 kNm. Continuando o lambda zero, você vai ter aqui o WC
vezes WC referente a WY, vezes 250 megapascal, dividido pelo valor de ME, encontrando lambda 0 igual a 0,17. Como ele é menor que 0,6, ele atende a primeira condição, o seu XFLT é igual a 1. Então, o valor de X é igual a 1, é o valor máximo que você pode extrair de tudo da sua equação, é quando você tem o X igual a 1. Quando é menor do que 1, ele vai reduzir o valor do numerador do esforço resistente. Se ficar entre 0,6 e 1,336, o valor de X é por essa outra equação, e se o valor de lambda 0 insistir e ficar acima de 1,336, é no final por essa outra equação. O valor de X vai reduzindo. Conforme lambda vai aumentando, o valor de X vai reduzindo, até ficar um valor bem diminuto. Então é melhor trocar o perfil. Nessa hora que o lambda está aumentando muito, o X está reduzindo muito, é melhor trocar o perfil por um perfil maior. Lambda P é igual ao valor de X vezes o lambda Y vezes 250 megapascal pelo valor de ml. Encontra o lambda P igual a 0,20. E aqui o valor de lambda P igual a 0,20 se encaixa na primeira condição, é menor que 0,673, ele permite usar o W efetivo igual ao WY, não precisa entrar na segunda condição, e para torção, no caso, no caso com flowagem lateral à torção, você tem o MRD igual ao XFLT, foi o máximo. A única diferença em relação à fórmula em relação ao eixo X é que o módulo resistente foi tomado igual ao WX e aqui é tomado igual ao WY. Então, FY, naturalmente, vai dar um valor menor. Então, tudo em relação ao eixo Y tende a dar menor, porque em relação ao eixo Y você tem menor módulo de inércia, menor módulo resistente e assim por diante. Então, naturalmente, o momento fletor em torno do eixo Y tende a dar menor do que o momento fletor em torno do eixo X. Como ele também é maior do que o nosso momento fletor ponderado em torno do eixo Y, o momento fletor resistente satisfaz. E as combinações de esforços ao finalzinho do nosso dimensionamento. Você tem aqui na combinação de esforços, você entra aqui com os esforços solicitantes, né, nos numeradores, aqui eu indiquei em vermelho, e os esforços resistentes nos denominadores, que eu indiquei aqui em verde. Faz as continhas, continha por continha, faz separado, para não misturar, e encontra o valor de 0,16 menor ou igual a 1. Está muito baixo esse valor. Ou seja, está muito fora da segurança. Esse valor nos quer dizer o quê? Que ele passa. Na combinação dos esforços solicitantes e resistentes, o nosso perfil ele passa. E o que quer dizer essa leitura? Quando esse valor está entre 0,6 e 0,8, ele me dá um valor ótimo, ele passa e está econômico. Acima de 0,9, ele está um pouco perigoso. Dependendo da situação de obra, de projeto, é melhor voltar e aumentar o perfil. Abaixo de 0,5, eu vejo esse valor como sobrando muito, com muita folga. Quer dizer o quê? Ele está muito antieconômico. Então, qualquer valor que der muito abaixo de 0,5 ou abaixo de 0,5, volte e tente usar um perfil um pouquinho menor, ver se ele passa. Até esse valor for aumentando um pouquinho também. Não é jogo você tem um valor de combinação de esforços final em que ele resulta muito abaixo de 1. Aquilo quer dizer que você está muito abaixo de 1. Então quer dizer que você está muito antieconômico. Muito próximo de 1 quer dizer que você está na beira ali do limite, do risco, muito perigoso. Muito abaixo de 1 está muito antieconômico. É como no caso de pilares. Quando você calcula um pilar com lambda muito abaixo de 40, um pilar curto. Um pilar curto ele é muito antieconômico. Por isso que os pilares de concreto armado a gente sempre trabalha com lambda entre 40 e 80. Hoje em dia é entre 40 e 90. Na minha época é entre 40 e 80 o lambda. Então ali estão os pilares médios, pilares econômicos. Acima de 80 é perigoso o lambda do pilar. Em metálica, nessa combinação de esforços, quando dá muito abaixo de 1, não é bom. Aqui nesse caso, o que eu faria numa condição de concorrência? Eu voltaria e reduziria o perfil. Usaria um perfil menor, né, e faria o cálculo novamente, o dimensionamento novamente, até encontrar um valor que fica acima de 0,5, mas também não acima de 0,8. Um valor confortável e econômico, entre 0,6 e 0,8. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por me prestigiar.
Sempre que eu trago aqui uma aula baseada na norma 14762, eu fico zonzo, é muito cansativo, não tem como falar o contrário, mas eu tenho que trazer essa aula para você, é importante para sua carreira, sua formação profissional. Eu trouxe ela com todo zelo, capricho, cuidado. Trate de refazer direitinho essa aula, tente modificar o perfil. Use um perfil, em vez de U152mm de altura, tente usar um perfil U de 100mm de altura, né? 102mm de altura, perfil de 4 polegadas. Se permita. Use um outro perfil duplo, calcule tudo direitinho que foi visto aqui, né? E veja se você encontra um valor no final de combinação de numérica ali, bem acima do valor que encontramos, mas também não muito acima de 0,9, que fica entre 0,6 e 0,8 na combinação de esforços. Dê meu melhor, essa é uma aula rara de encontrar, é difícil de encontrar esse material de perfil duplo para colunas, pilares, e espero que você tenha gostado. Muito obrigado por me prestigiar e te espero na próxima aula, onde eu vou calcular agora o pilar P5 desse mesmo mezanino, agora pela norma NBR 8800 de 2008, e considerando também formado por dois perfis U, a fim de constituir um perfil único retangular. Muito obrigado pela gentileza de vosso prestígio e te aguardo, né, na próxima aula.